Salve, nerds! Começando mais um Nerd Talks de qualidade e um Nerd Talks especial, porque eu estou conversando aqui com uma das pessoas, sim, que eu diria que é um mestre na dublagem, é um grande pilar da dublagem brasileira. Enfim, eu não vou me delongar muito. Por favor, apresente-se, convidado. Olá, pessoal, Silvio Giraldi aqui, obrigado pela oportunidade. Eu sou ator, dublador, diretor de dublagem e estou aqui para bater um papo com vocês sobre os bastidores da dublagem. Às vezes as pessoas têm muita curiosidade, né? Porque o nosso trabalho até pouco tempo atrás, numa referência histórica, a gente era completamente anônimo. Então as redes sociais possibilitaram que as pessoas hoje soubessem quem nós somos, soubessem mais sobre essa profissão e tivessem mais curiosidade a respeito. Então a gente está aqui para tirar todas essas dúvidas e esclarecer essas curiosidades aí. Estou às ordens de vocês, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade e espero que vocês curtam bastante esse papo. Olha, Silvio, eu te falei isso nos bastidores e vou repetir. Eu te agradeço pela honra de você estar aqui no nosso podcast, significa muito pra gente, mas eu tenho que perguntar, Silvio Giraldi, onde vive, o que bebe, o que come, o que veste? Fale um pouco sobre Silvio Giraldi. Estilo Globo Repórter, né? É bem isso mesmo. Na verdade, antes eles faziam essa pergunta dos dubladores, né? Onde eles nascem, de onde vêm, do que se alimentam, né? Então a gente realmente era uma profissão anônima. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu assistia aqueles filmes em preto e branco, às vezes, tinha aquelas séries maravilhosas que tinha na televisão, e eu não entendia por que aqueles brasileiros que faziam parte daquelas séries não apareciam nas novelas. E por que os caras das novelas não apareciam nas séries que a gente gostava de assistir na televisão, né? As séries tipo Rin-Tin-Tin, tipo Viagem ao Fundo do Mar, Ultraman, Ultra Seven, né? A gente via... Aliás, era engraçado, porque assim, você via o Ultra Seven, né? Que eu assistia, eu adorava Ultraman, Ultra Seven, e era um bando de japonês, né? E a gente não entendia como é que onde estavam aqueles japoneses que falavam português tão bem. E por que eles não apareciam nas novelas, né? Eu não entendia que aquilo tinha um processo de dublagem. Eu falava assim, poxa, onde que moram esses brasileiros que falam desse jeito tão correto, né? Então, eu não fazia ideia que havia um processo chamado dublagem, né? E eu só fui acordar para a existência da dublagem quando eu já estava na escola de arte dramática. E eu não sei se vocês sabem, a realidade do ator no Brasil é essa: você tem que fazer um monte de coisa para sobreviver. Eu trabalhava com artes plásticas, eu fazia restauração de cenário, eu trabalhava no barracão do Vai Vai, lá da Escola de Samba aqui em São Paulo, fazendo adereços e esculturas para o carnaval. Eu fazia uma grana desse jeito, às vezes fazendo teatro empresa, teatro infantil, às vezes trabalhando de garçom, copeiro, enfim. E aí quando apareceu uma possibilidade de fazer dublagem, né, a Alamo na época estava aceitando estagiários que estivessem no último ano da Escola de Arte Dramática. Eu estava assim, faltava 2 anos para eu terminar a Escola de Arte Dramática, mas eu cheguei lá e falei, olha, eu sou aluno da Escola de Arte Dramática, vi que vocês estão aceitando estagiários aqui e vim ver como funciona. Eles já marcaram para o dia seguinte para eu começar a fazer estágio com a Nair Silva, que era uma diretora de dublagem e que eu diria que era uma das poucas diretoras de dublagem em São Paulo que aceitava estagiários para assistirem e ver como funciona o processo de dublagem. Então, graças a essa mulher, eu acho que eu e metade do elenco de São Paulo começou a dublar nas mãos dela. Então, naquela época não havia cursos de dublagem, então a nossa professora mor, a nossa madrinha era a Nair Silva. Infelizmente ela faleceu na época do Covid, ela tentou se isolar, ela fraturou o pé, foi parar no hospital e no hospital ela contraiu o Covid. Então, cara, quando chega a hora, né, infelizmente, enfim,
Mas foi assim que eu comecei. Eu venho do teatro amador, eu nunca paguei para fazer teatro, então eu sempre busquei as escolas gratuitas, as escolas públicas. Eu fiz Antunes Filho, não sei ainda se o SESC tem o projeto do Centro de Pesquisas Teatrais, mas era fundamental na época como um formador de atores. Eu acho que esse projeto precisa ser mantido, porque assim, desse lugar saíram grandes atores da televisão e do teatro no Brasil, assim como a Escola de Arte Dramática também, que está sobrevivendo a duras penas, porque eu sei que o Centro de Pesquisas Teatrais era mantido enquanto o Antunes Filho estava vivo, que era um grande diretor de teatro, que infelizmente faleceu, mas ninguém assumiu o lugar dele, assim. E a Escola de Arte Dramática, na minha época, ela tinha 25 professores no corpo docente, hoje tem 9, e carece de apoio financeiro, de estrutura, sabe, para ser mantida. Uma escola que tem uma tradição de décadas, foi uma das primeiras a serem fundadas no Brasil, então, pelo professor Alfredo Mesquita. Então a gente precisa poder manter essas fontes culturais e de formação de grandes atores. Silvio, e você começou no teatro com qual idade? Então, no teatro amador eu comecei com 16 anos. Depois, eu conheci um cara que foi muito importante na minha vida e na vida de outros atores que são colegas meus hoje, que vieram de Santos também. Eu morava em São Vicente. E eu comecei a fazer teatro amador na periferia de São Vicente. Havia uma escola estadual, e que popularmente conhecida como Vidrobras, ela ficava atrás da fábrica de vidro, que tem lá em São Vicente. E essa escola abria aos finais de semana para eventos culturais, e a gente formou um grupo que usava essa escola para fazer ensaios aos finais de semana. Na verdade, a gente ensaiava algumas coisas, assim, tentava improvisar algumas esquetes, bolar algumas histórias, e a gente se encontrava também para fazer viagens curtas ali no litoral mesmo, passear de trem, enfim, era um momento de descontração ali para aquelas pessoas, e ao mesmo tempo a gente recebia pessoas do teatro ali interessadas em propor trabalhos e projetos e tal, e esse grupo de teatro que eu participava lá, ele havia sido fundado no final da década de 60, e a gente tem ata ainda da fundação, os registros dele até hoje. E nesse grupo, a gente recebeu a visita de um colega, de um amigo, que era o Eliel. Ele já estava em São Paulo fazendo escola de arte dramática, e durante o dia ele trabalhava na Cosipa. Era um guerreiro, e ele falava assim pra gente: se vocês querem fazer teatro, vocês querem aprender a atuar, vocês têm que ver teatro profissional em São Paulo, vocês têm que ir lá assistir. A gente não tinha grana, a gente era tudo morto de fome. Então, o que a gente fazia? A gente pegava carona no pé da serra, a gente ia em grupo, pedia carona mesmo, mostrava o dedo, pedia carona, e a gente vinha para São Paulo de carona, e chegava nos teatros, a gente pedia ingresso também, porque a gente não tinha dinheiro para pagar ingresso, não tinha dinheiro nem para o ônibus, que dirá para o ingresso. Então, a gente pedia ingresso para assistir os espetáculos. Eventualmente, tinha algum conhecido do Eliel que estava fazendo o espetáculo e conseguia ingresso para a gente. Então, a gente, eu vi grandes espetáculos nessa época. E assim, quando eu vi o Hamlet, com a direção do Márcio Aurélio, o Celso Frateschi no elenco, Maiara Magri, nossa, era um puta elenco, Sérgio Mamberti, nossa, era assim, era fantástico o espetáculo. Eu falei, puta, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. E aquilo me instigou. Depois o Eliel me levou para conhecer o campus da USP, onde ficava a Escola de Arte Dramática. Aquilo foi sensacional, foi sensacional. Então, eu cheguei lá, tinha um pessoal fazendo aula de esgrima, tinha um pessoal fazendo aula de expressão corporal. Aí eu falei, puta, é que eu conheci, no dia que eu fui visitar a Escola de Arte Dramática, eu novinho, eu fui apresentado para Débora Evelyn,
que era uma das atrizes que era aluna da Escola de Arte Dramática naquela época. Então, porra, eu falei, caralho, eu tô sendo apresentado, assim, tipo, dali pra frente ela entrou na televisão, eu falei, cara, eu fui apresentado pra essa mulher. Então, tipo, e óbvio, depois eu entrei na IAD e da minha turma, eu fui contemporâneo de vários caras que hoje estão aí também, brilhando na televisão, o Matheus Nastergaile, Dan Stuba, Luiz Miranda, Graziella Moreto, eu fui contemporâneo de muita gente, assim. A Sandra Nemberg era da minha turma, na Escola de Arte Dramática. Então, sem dúvida nenhuma, assim, é uma escola, o Caco Ciocler, é uma escola que coloca grandes atores no mercado, sabe? Caramba. Então, eu não tenho dúvida, a minha formação como ator, eu acho que eu não podia ter escolhido um caminho melhor. É óbvio que quem faz a escola é o aluno, então, tipo, se você também não for atrás da informação, você não vai fazer, mesmo que você esteja num grande lugar, você talvez não aproveite tudo que esse lugar pode te proporcionar. Então, é o que eu sempre digo pro pessoal que quer ingressar na dublagem. Estude, cara, estude, porque a dublagem precisa de grandes atores. É muito difícil hoje você encontrar uma pessoa que realmente saiba dar um texto com verdade cênica, sabe? As pessoas hoje estão muito preocupadas com a beleza da voz, a plasticidade da voz, e se preocupam pouco com a questão da interpretação, da verdade cênica, né? Então, hoje eu dou aula de dublagem, tento passar o legado que eu recebi, tento passar a importância e assim, o cuidado que a gente precisa ter para estar nesse meio, né? Para fazer jus a esse trabalho. E, ô Silvio, você citou grandes nomes aí da teledramaturgia, pessoas que a gente viu nas novelas, em filmes, mas e você? Você chegou a fazer novela, filme, série, alguma coisa assim? O Silvio Giraldi ator? Não, olha, eu como ator, não sei, eu não entendi direito se é isso que você perguntou, mas eu como ator, eu passei por todos os processos, por todos os campos de trabalho que um ator precisa passar. Eu só não passei do jeito que eu gostaria por cinema. Então, eu como ator, eu trabalhei no teatro, eu trabalhei na televisão, eu já fiz novela, eu já fiz participação, eu fiz publicidade, eu fiz teatro empresa, eu fiz teatro comercial, eu fiz teatro infantil, eu já fiz teatro de rua, eu já fiz linguagem de máscara, eu já fiz comédia dell'arte, eu já fiz mímica, eu já fiz comédia, eu já fiz drama, eu já fiz... eu acho que eu passei ao longo, somando o meu tempo na Escola de Arte Dramática, meu tempo como profissional, eu participei de superproduções, eu já fiz até figuração em ópera. Então, eu acho que eu fiz teatro musical. Então, eu passei por todos os lugares que um ator precisa passar profissionalmente. A dublagem também é um deles. E a única coisa que eu gostaria de fazer mais, que eu explorei pouco na minha vida e que eu acho uma arte sensacional, é o cinema. Então, assim, eu quero muito poder fazer cinema e aproveitar, aliás, quem está ouvindo aí, o pessoal que quer se formar como ator, o pessoal que pensa em seguir essa carreira, o Brasil está voltando a ser novamente um grande polo de produção de cinema. Então, a gente está inaugurando grandes escolas de cinema, não só na parte de atuação, mas na parte de dramaturgia, na parte técnica de áudio, de luz, de fotografia. A gente está formando grandes caras. Hoje, quando você vê o Brasil sendo bem representado, inclusive em competições internacionais, como o Oscar, Globo de Ouro, a gente está com os filmes aí concorrendo, não é à toa.
Isso daí é um movimento que está crescendo no Brasil, e o incentivo cultural para a área de cinema, ele é consistente. Então, dá para você ter um salário digno, ter um cachê decente, fazendo uma parte tão importante da função do ator, né? Que é trabalhar no cinema. E isso é um sonho para mim, eu quero muito poder fazer isso. Olha, é um desafio para mim como ator. Diante do currículo, portfólio que você passou, da sua carreira artística, eu sei que é questão de tempo da gente ver Silvio Giraldi nos cartazes de cinema. Isso é um fato. Você falou que participou de novelas. Você pode citar pelo menos uma ou duas que você esteve presente? Cara, então, já tem um certo tempo, obviamente, porque depois que eu comecei como a dublagem começou a dar certo na minha vida, eu fui abandonando as outras coisas. Então, por exemplo, pelo fato de eu estar dublando bastante, eu não tinha mais tempo para ensaiar um espetáculo de teatro. Eu comecei a ficar, por exemplo, não compensava mais as diárias de televisão, caíram bastante. Hoje, as produtoras que fazem os vídeos, as novelas para televisão, eles exploram o fato do profissional precisar divulgar o próprio nome. Então, tipo assim, é como se eles dissessem pra gente assim, olha, eu já estou deixando você aparecer, eu estou deixando você famoso, então, tipo, eu não preciso pagar um salário para você. Você que deveria me pagar por estar aqui nesse papel, por eu te dar um papel nessa novela, entende? É quase isso uma negociação hoje para você receber uma diária decente numa novela. Então, tipo, não vale a pena, às vezes, você participar, porque, assim, os caras olham para você como se eles estivessem te fazendo um favor. Sabe, as pessoas, alguns atores, eles são inescrupulosos, assim, tipo, eu faço qualquer coisa para aparecer na televisão. E, tipo, tem gente que faz qualquer coisa mesmo. Então, a concorrência acaba ficando desleal. Assim como, por exemplo, eu tive um amigo, né, por exemplo, o Carlinhos Silveira, que é um colega nosso da dublagem, ele teve uma esposa que foi uma grande fotógrafa aqui em São Paulo. Ela fotografava atores, ela ganhava dinheiro com fotografia, ela fazia um trabalho sensacional. E o filho deles se tornou fotógrafo. Ele fez até uma faculdade de fotografia, veja bem. Ele foi fazer um estágio de fotografia na Itália. Olha, o cara tem uma puta formação. Aí, na hora que ele vai trabalhar, ele perde trabalho para pessoas que saem de um curso de fotografia e oferecem trabalho de graça, porque elas não precisam trabalhar. Então elas chegam lá e falam assim, eu faço de graça, eu preciso de portfólio, ou preciso aparecer, ou preciso ir na mídia social, sabe? Pessoas que têm patrocínio, sei lá, entende? Então, o que esse cara, que é um fotógrafo talentoso, ganha dinheiro hoje? Dando aula de fotografia. Ou seja, né, ele poderia também ganhar dinheiro fazendo cinema e tal, e porque o cinema também emprega bons fotógrafos, né? E ele perde trabalho para pessoas que são estagiários, pessoas que vão lá e pedem um trabalho, eu faço de graça. Para troco de quê? Entendeu? Então, é lamentável. Mas eu ainda acredito, né, que os grandes atores têm um espaço que pode ser utilizado, que podem receber um cachê decente, sabe? Eu acredito muito ainda que você pode construir o seu caminho. Você não precisa ficar olhando do lado, as pessoas, tem gente que faz isso, tem gente que faz aquilo. Não, faz a sua história. Confia no seu trabalho, no seu taco. Entende? Eu conheço colegas que vivem muito bem da profissão e que não têm medo de pedir um cachê decente e que recusam trabalhos, às vezes, quando eles não são valorizados. E essas pessoas conseguem impor um respeito e conseguem fazer trabalhos dignos. Então, isso está ao alcance. Eu acho que a questão é a gente vibrar no sentido positivo e sabendo que a gente pode alcançar
um lugar bom nessa profissão. É isso. Silvio, você, né, citou aí a Grande Nair, que eu lembro que houve uma comoção enorme em São Paulo dos dubladores quando ela partiu. E eu tenho que te perguntar, a sua carreira na dublagem, você começou com quantos anos exatamente? Então, eu entrei em 92, eu tinha 25 anos. Em 92. Eu demorei mais uns 5 anos para encaixar minha voz, porque eu vinha do teatro, eu usava muita força para falar, eu não falava com tranquilidade, né? Depois que eu entendi o quanto o microfone da dublagem era sensível, como eu poderia, sabe? E nesse caminho, alguns diretores me ajudaram muito, né? A Nair foi um deles, o Marcelo Campos foi um também. Marcelo Campos começou como dublador 3 meses antes de mim. Então nós nos tornamos grandes amigos desde aquela época, e ele me ajudou muito nesse processo. Toda vez que ele ia me dirigir, ele falava: por que você está fazendo tanta força para falar? Então foi muito legal que depois que eu encaixei a voz da maneira correta, eu comecei a ter papéis melhores, eu comecei a fazer alguns protagonistas, e acho que o legal da dublagem é que justamente por você não ter um vínculo empregatício obrigatório, você estabelece uma confiança e uma credibilidade que faz você ser chamado para outros trabalhos. Então, é um ambiente de muita justiça, eu diria, porque se você for um cara chato, que desqualifica o ambiente onde você chega, que você só traz problemas, ou que você não dá soluções, ou que você não seja bom o suficiente, ou que você não saiba interpretar ou não tenha boa dicção, você não vai ter o espaço, você não vai perdurar nessa profissão. Então eu acho que se de alguma forma eu conseguir estar nessa profissão por mais de 30 anos, ou eu tenho alguma coisa para vender, ou então eu consegui enganar todo mundo. Não, é que Muito bem. eu sou suspeito de dizer, mas como eu falei na introdução, você é um dos pilares da dublagem brasileira. 30 anos não são 30 dias, é muita responsabilidade, é muito profissionalismo. E, tipo assim, Silvio, você lembra, não exatamente o primeiro personagem que você dublou, mas aquele personagem que marcou sua vida? Assim, nossa, que legal, eu peguei esse personagem para dublar. Não, foram muitos, na verdade. É assim, eu sou movido a desafios, cara. Eu sou movido a desafios. Então, acho que todo bom ator é movido a desafios. Eu tive, quando eu estava na escola de arte dramática, teve o meu primeiro espetáculo curricular. É assim, como eu estava no segundo ano, a distribuição de papéis, ela dava prioridade para os alunos mais antigos. Então, tipo, os alunos que estavam no quarto ou no terceiro ano tinham prioridade em relação aos alunos que estavam no segundo. Então, quando eu fui ver os personagens que haviam disponíveis para mim, eu fiquei com um mordomo e um padre de 50 anos no espetáculo do Oscar Wilde. O padre era tipo um personagem mais velho, tipo, ele deveria ter uns 70 anos. E eu fiquei brigando com esse personagem o tempo todo. Eu falei assim, não é para mim, eu sou muito jovem, nunca que eu ia... eu não tenho maturidade para fazer um personagem desse. E como eu briguei muito com aquele personagem, eu errava texto, eu esquecia a marca, o diretor brigava comigo, porque eu não entrava em cena na hora certa, eu esquecia o texto. Então, aquilo foi uma escola para mim, porque é assim, né? Aquilo que a gente esquece, né? Que o sofrimento às vezes é uma lição para a gente. Então, eu aprendi muito naquela época, porque eu estreiei, obviamente, sem estar preparado e fui reprovado. Aí, na apresentação de estreia, enquanto os atores, né, que estavam bem nos seus papéis eram cumprimentados, eram aclamados ali,
Eu estava juntando as minhas coisas, ninguém veio falar comigo, ou seja, ninguém veio me cumprimentar, obviamente, porque o meu trabalho estava horrível. Mas apareceu um velhinho que era um cara, um apoiador da Escola de Arte Dramática, um seguidor da escola, um cara que acompanhava os espetáculos da escola. Ele não tinha parentesco com ninguém ali, ele era apenas um cara da plateia que se importava com a existência da Escola de Arte Dramática. Ele chegou para mim e falou assim: a gente nota que você não está confortável nesse papel. Ele foi muito educado comigo. E eu falei assim, aí eu comecei a desabafar, não é para mim, eu sou muito jovem, não tenho maturidade, não tenho isso, não tenho aquilo. Aí ele falou assim para mim: você procurou conversar com esse personagem para saber o que você poderia dar para ele? Eu falei, como assim? Ele falou assim, tipo, ele é um cara mais velho, não é? Aí eu falei, quantos anos você acha que ele teria? Uns 70? Eu falei, Eu falei assim, então, você é um cara de 20 e poucos anos, né? Eu falei, Eu falei assim, então, e você é um cara saudável, um cara... você acha que ele teria essa saúde, essa postura que você tem? Será que ele não pediria um corpo mais cansado, mais arqueado, talvez? Eu falei assim, tem razão. Eu acho que ele pediria, sim, um corpo mais arqueado, mais cansado. Então, a sua voz também é bem saudável, assim, né, poderosa, você fala assim, você tem uma voz forte, né, projetada. Será que ele não teria uma voz mais cansada? Eu falei assim, poxa, é mesmo, né, ele poderia ter uma voz mais cansada. Eu comecei a construir o meu personagem a partir dessa conversa. Essa conversa é a conversa que o diretor da peça deveria ter tido comigo. Talvez seria uma conversa que eu poderia perguntar, mas eu não tinha ideia de que aquilo podia ser feito. Então, cara, é assim, você me fez uma pergunta da dublagem, mas eu contei para você uma história da interpretação, porque isso foi uma escola para mim, não só para interpretação no teatro ou na televisão, mas para interpretação como um todo, principalmente na dublagem, porque hoje eu consigo fazer os personagens e eu olho para eles e pergunto para eles o que você quer de mim. Então, tipo, eu faço aquilo que eles mandam, eu faço aquilo que está na tela, eu faço aquilo que eles pedem. Então, se o personagem pedir uma voz mais leve, eu vou fazer. Se ele pedir uma voz pesada, eu vou fazer. Eu não mando nada, quem manda é o personagem. Então, eu faço essa proposta para os atores que vão trabalhar comigo. Tem sempre uma coisinha, por mais parecida que seja a voz do personagem com a sua, tem sempre uma coisinha que você pode dar para ele a mais. Ou ele é mais extrovertido, ou ele é mais calmo, ou ele é mais bravo, ou ele é mais alegre, ou ele é mais medroso. Então, eu acho que o bom ator, ele se adapta à necessidade do personagem, sem ego, sem julgamento, sem, sabe, porque às vezes a gente tem formação, por exemplo, eu já vi atores que têm uma formação religiosa tão forte, que às vezes não fazem coisas que o personagem dele precisa fazer, porque o personagem não tem essa formação. Eu vejo também muita coisa, assim, muitas vezes o pessoal da internet, às vezes o próprio cliente fazer um cancelamento aí de dubladores, porque eles usaram expressões preconceituosas nas gravações, mas o personagem é preconceituoso. A gente está contando uma história cujo personagem é racista ou é preconceituoso. Agora, se você não puder mostrar um personagem como ele é, então para que você vai contar essa história? Porque você compra um filme, exibe uma novela, que você tem um personagem que é preconceituoso, se você não gosta que isso saia da boca do personagem. A gente vai ter que mentir, vai ter que fazer uma coisa que não está na obra original, é isso que você está insinuando? Então, eu acho que existe uma confusão muito grande que hoje em dia as pessoas fazem porque não pertence a esse universo da criação artística, né? E eu fiz alguns personagens que marcaram muito a minha vida, assim, né? Eu acho que eu não posso citar minha carreira sem citar o Jesus de The Chosen, eu não posso citar minha carreira sem citar o Daryl Dixon de The Walking Dead, que são registros totalmente diferentes.
Eu não posso citar minha carreira sem citar o Pippin de Senhor dos Anéis, que é outro registro totalmente diferente. Sensacional. E quem vê um personagem não sabe que é o mesmo dublador que faz o outro. Uhum. Porque eu tento fazer isso, né? Óbvio que tem algumas pessoas que já conhecem todas as minhas vozes e sabem quando eu estou fazendo, mas a ideia é não ser reconhecido, a ideia é que o personagem seja reconhecido, quem tem que aparecer é o personagem, né? O trabalho da dublagem é o trabalho de maior humildade de um ator, né? Que um ator pode ter. Além de dublar, você também dirige, escala, ou você fica só ali na dublagem mesmo? Então, eu não escalo as coisas que eu dirijo, infelizmente, mas eu procuro dar o meu máximo também. Às vezes é muito chato. Olha, para você escalar um bloco de novela, por exemplo, são 5, 6 episódios às vezes, você demora de 5 a 6 horas. Então, são 5 a 6 horas que você trabalha na sua casa para escalar um bloco de novela. Quando eu não preciso fazer isso, eu só preciso sentar na cadeira e dirigir. Eu preciso, no máximo, assistir o episódio para entender a história e depois fazer a direção de dublagem. Então, normalmente, eu estou só dirigindo, né? Então, tem um coordenador de escalas no estúdio que eu trabalho e a gente está trabalhando com novelas turcas. Então, a gente dirige novelas, dublagem de novelas turcas para Angola e Moçambique. Essas novelas, elas são exibidas em Angola e Moçambique. E depois algumas delas vão parar no Globoplay e alguns streamings aqui no Brasil. Mas é muito legal porque tem toda uma cultura diferente. Eu já fiz um post no meu Instagram falando, eu visitei uma doceria, uma cafeteria turca, e eu pude provar algumas iguarias que aparecem nessas novelas e que eu não conhecia, e foi muito legal também. Foi uma experiência legal. Mas é isso. E trabalho fazendo dublagem, né? Acabei de fazer um filme maravilhoso do Ethan Hawke, que deve ser lançado até o final desse mês, vai ser lançado nos cinemas. Eu acho que não a versão dublada, não sei se a versão dublada vai ser lançada, mas é o trabalho mais diferente, mais inusitado que eu já vi do Ethan Hawke. Ele está totalmente desfigurado, ele está representando um cara que foi um dos maiores compositores do teatro musical da Broadway, e esse filme deve ser lançado até o final de outubro. Será que é daqueles filmes do circuito do Oscar? Então, cara, eu não sei, assim, eu não sei. Eu vi o trabalho do Ethan Hawke, é maravilhoso. Sim. Mas mesmo assim, eu não sei também, porque assim, eu como ator, eu vejo alguns vícios de interpretação. Quem sou eu perto do Ethan Hawke? Deus me, né, eu espero que possam entender, mas assim, quando a gente estuda, a gente faz escola de interpretação para câmera, a gente ouve certas regras, né? A gente vê que tem certos padrões e coisas que a gente precisa evitar de fazer para não prejudicar o nosso trabalho de interpretação. E neste filme, eu vi algumas coisas que ele faz que fazem parte dessa lista de coisas que a gente não deve fazer. Eu não sei se foi proposital, eu não sei. Então, assim, o trabalho dele é sensacional, mas não é perfeito. Então, eu não sei se ele estaria na corrida do Oscar, mas que é o trabalho mais diferente que eu já vi do Ethan Hawke, com certeza. Né? E ele faz umas coisas experimentais assim que são sensacionais, né? Ele, por exemplo, ele se junta a cada 9 anos com uma atriz francesa para fazer um filme. A cada 9 anos eles fazem a continuação da história. Eu não sei se eles vão continuar fazendo, até quando eles vão fazer, mas já tem uma trilogia. Ou seja, eles já fizeram durante 27. Esse não, Não, esse 18, né? 18 anos. Não, me corrija se eu estiver errado. Esse não é aquele Boyhood, não é? Não,
ele tem esse Boyhood, parece que é a cada 12 anos, mas ele tem a cada 9 anos, que ele faz com aquela atriz francesa, uma loira, e os títulos são sempre assim, tipo, Depois do Pôr do Sol, depois o outro filme foi Antes da Meia-Noite, o outro chama Amanhecer. Sim. Então, e assim, é eles falando o tempo todo, é os dois conversando, viajando. É muito legal, cara. Sim, muito legal. Eu já tive recomendação desse filme, tá na minha lista, tem que assistir. E Silvio, você gosta mais de dublar ou dirigir? Eu gosto das duas coisas, cara. Eu gosto das duas coisas. Porque são coisas diferentes, né? A dublagem, às vezes, propõe desafios que você não tem na direção. E o que fica registrado para a história é a voz, é a gravação, né? Quando você assiste um filme, ninguém quer saber quem é o diretor daquele filme, da dublagem. As pessoas sempre fixam atenção na voz, né? Na parte... o que fica para a história é quem dublou. Então, nesse sentido... E o desafio também, como dublador, assim como ator, é muito maior, eu acho. Eu gosto desse desafio, né? De vestir um personagem bem, de fazer uma coisa boa, sabe? Assim, como diretor, você tem que ser meio maestro, né? Mas um termômetro meu como diretor é a emoção. Se eu me emociono com a cena, significa que eu estou no caminho certo. Então, eu meio que... Quando alguma cena não me emociona, isso me incomoda. Eu começo a ver por que essa cena não está me emocionando, entende? E aí eu vou procurar onde é que está o problema. Entendeu? Ô Silvio, uma curiosidade que eu sempre tenho, pergunto aos dubladores, você assiste os trabalhos que você dubla? Eventualmente eu assisto. Quando são trabalhos importantes, assim, eu assisto. E algumas coisas eu deixo de ver, que assim, algumas coisas que eu sinto às vezes que não são para mim. Mas eu não recuso nenhum desafio. Tem colegas meus que já saíram do microfone e falaram assim, esse papel não é para mim. Eu não tenho essa voz. E vão embora. Entendeu? Eu não faço isso. Eu acho que se alguém confiou que eu era capaz de fazer, eu vou fazer o melhor de mim para fazer aquele papel. Então, nesse sentido, tem algumas coisas das quais eu me orgulho, tem outras que não. Então eu gosto de ver, sim, eu gosto de ver os trabalhos, até porque quando a gente vai nos eventos também, as pessoas às vezes pedem, né, pra gente fazer umas frases e tal, e se você não vê, se você não decora pelo menos uma frase de um personagem icônico que você faz, você fica devendo nos eventos, sabe? E você vai nesses eventos, a gente às vezes cobra um cachê, obviamente, eles pagam a viagem pra gente, hospedagem, eles investem uma grana na gente, então, tipo, o mínimo que a gente pode fazer é se preparar bem para fazer esses eventos, né? Então é isso. E uma outra dúvida minha, a sua família, como é que sua família lida tendo, assim, você como dublador, assim, pô, pai, ou então, ô, amor, nossa, tipo, tá com você o dia a dia e ver um filme, uma série, um game com sua voz, como é que eles lidam com isso? Eles curtem, quando é uma coisa importante, assim, que eu tô fazendo, eles curtem. Eu lembro que quando eu fazia publicidade, né, eu ligava para minha mãe, eu falava assim, mãe, olha, tô fazendo a propaganda aí, uma vez eu fiz uma propaganda da Knorr, e que, assim, os caras fizeram um puta teste de ator e tal, a direção era do Hugo Giorgetti, um diretor legal de cinema também, e no filme eu só passava de moto. Aí eu falava assim, ô mãe, vai passar o comercial meu aí, ó, eu fiz agora há pouco tempo, não sei o quê. Aí, tipo, quando começava o comercial, um chamava o outro, vem ver o Silvio, vem ver o Silvio. Cadê? Já passou. Então, na dublagem era meio assim, quando você tá no começo, né? Olha, minha voz, cadê? Já foi. Então, mas depois, quando veio os personagens mais importantes, né?
Esse negócio de estar fazendo a voz de Jesus, por exemplo, é uma referência. As pessoas me acionam, né? Agora mesmo, essa semana, meu primo entrou em contato comigo para fazer um texto, para gravar um texto para um encontro, para um evento da igreja. E assim, eu faço de boa, eu tendo tempo, obviamente, eu faço porque assim eu gosto de contribuir também, né? Quando tem fins lucrativos, se vão cobrar ingresso, eu também cobro, mas se for um trabalho filantrópico para ajudar as pessoas, também eu faço sem cobrar nada. E olha, Então, acho que faz parte da nossa profissão também, da sim, nossa essa coisa, né? Eu acho que o personagem Jesus é um personagem tão icônico, né, da história da humanidade, que acho que em homenagem ao legado que ele deixou, eu acho que é até uma obrigação nossa fazer algumas coisas como contribuição, né? Por estar fazendo a voz dele, por estar fazendo, por ser uma referência dele. E isso tem sido tão legal que assim eu tenho feito até outras produções com outros atores fazendo Jesus, e onde eu sou chamado para dublar igualmente, assim, porque eu faço bem a voz de Jesus no The Chosen. Então, eu já fiz 2 animações, eu fiz um audiolivro, que é a Bíblia na versão áudio, né? Eu fiz a parte de Jesus. Eu fiz um outro filme de uma outra produção de outro país, era um filme sobre a Santa Ceia, e eu dublei Jesus também para cinema. Então, é muito legal essa identidade também. Às vezes eu falo para as pessoas, né? Que é como se Deus estivesse tentando me mostrar, falar assim, olha, faz esse personagem de novo que você precisa aprender. Olha aqui as lições, olha isso. Você precisa aprender, olha para isso. Né? O Daryl Dixon também, né? As pessoas adoram. Né? Eu recebo muitos pedidos de áudio, não consigo atender todo mundo. porque Também já teve uma situação muito constrangedora de uma fã que pegou um áudio meu e colou na imagem do Daryl Dixon, do Norman Reedus, né? Ela colou minha fala na imagem do Norman como se fosse um texto alterado do Norman. E, tipo, se eles ficam sabendo disso, que eu estou usando a imagem deles para gravar outras coisas, eu posso ser proibido de continuar fazendo a voz deles, entende? Então, os fãs não entendem esse lado, né? A gente assina contratos de confidencialidade, de sigilo, então eu não posso fazer a voz do Norman Reedus para qualquer pessoa e para ser usada de qualquer forma, entende? Então é perigoso. Então quando me pedem áudio, eu avalio a situação, eu vejo a pertinência e às vezes eu mando, às vezes não. Então depende. você falou uma coisa muito séria e muito importante a gente ver que está em alta, que é a questão da inteligência artificial. A gente viu Sim. nos últimos tempos aí a proporção que a inteligência artificial tem chegado em vários setores, principalmente na dublagem. Você com certeza deve ter visto gente vendendo pacote de vozes de colegas que estão trabalhando, que já partiram. A gente vê montagens, pessoas utilizam de programas e tudo mais. Enfim, você acha que a inteligência artificial pode acabar com a dublagem do jeito que a gente conhece, que a gente ama? Qual que é a sua visão sobre a inteligência artificial hoje na dublagem? Então, eu vejo assim, a tecnologia, ela veio para ajudar a gente. A gente usa muito hoje a tecnologia para resolver problemas da dublagem. Você tem hoje recursos na edição, na finalização de uma dublagem, você tem muitos recursos que você não tinha antigamente. Então ficava muito na mão da gente, assim, de corrigir certas coisas com a gravação, a gente tinha que refazer algumas gravações, algumas falas. E hoje essas partes de correção, por exemplo, às vezes não dependem tanto da nossa presença. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando da substituição do trabalho humano por um trabalho de máquinas. A gente está tirando a criatividade humana para colocar um banco de dados. Ou seja, você não tem
nenhum fator novo, você não tem nenhum tipo de criação daquilo que você gerou de banco de dados. Os bancos de dados só existem com coisas que já existem, que já fazem parte do universo. A criatividade fica comprometida, a criação de novos bordões, a chance de você ter a criatividade humana no filme, ela se perde, porque você está colocando lá um trabalho copiado, né, de diversas vozes, de diversas prosódias, e sendo compilados por uma máquina. Eu entendo que isso vá contra os princípios básicos do ser humano. Eu acho que a gente tem que preservar a parte humana do nosso universo, porque senão a gente vai ter um universo dominado por máquinas. Eu acho que isso não é interessante, a gente ficar refém dessas máquinas. Eu acho que a gente tem que estar sempre no comando, a gente tem que estar sempre na prioridade em relação às máquinas, e não o contrário. Eu jamais imaginei que um dia a gente pudesse estar discutindo uma coisa dessas. Eu achava que filmes como Exterminador do Futuro fossem uma ficção muito distante da nossa realidade. Mas a gente vê que, de repente, não é tanto, né? E a gente vê que tudo aquilo que o homem é capaz de imaginar, tudo aquilo que o homem é capaz de colocar na tela de um cinema, ele é capaz de produzir. E isso é assustador também, porque você vê, às vezes, um poder e tem aquela frase do Homem-Aranha, né, que com o poder você vem junto a responsabilidade. Sim. E as pessoas esquecem essa parte, né? Então, eu acho que hoje, nós estamos hoje trabalhando para a regulamentação da inteligência artificial. Estranhamente, os artistas, criadores estão sendo colocados de fora dessa discussão, eles estão evitando falar de direitos conexos, estão evitando falar de direitos autorais, por exemplo. Ninguém está falando, eles estão querendo usar as nossas vozes, usar o nosso trabalho, sem que a gente receba nada em troca. Então, eu acho isso muito perigoso. Uma coisa que vem ao nosso encontro, ao nosso interesse, é a possibilidade da gente ter o tombamento da dublagem como um patrimônio cultural nacional. E aí, havendo esse tombamento da dublagem, ela vai garantir que a dublagem continue sendo feita dentro das regras atuais, ou seja, com seres humanos, com a criatividade humana, com os processos humanizados. Então, eu torço para que isso aconteça logo, que o nosso trabalho seja protegido, porque hoje nós somos uma indústria. Imagina se, pensa um pouco, vamos sair um pouco do universo da dublagem, e isso eu convido o público a pensar a respeito, vamos partir para o universo do futebol. Através da inteligência artificial, eu poderia gerar, né, times iguais aos que a gente tem hoje, com jogadores holográficos. As máquinas iam decidir aleatoriamente a capacidade do jogador, a potência, o chute, e você ia exibir jogos de times contra times onde não haveria jogadores de verdade, haveria só a simulação, mas dentro da a parte aleatória da máquina, né? Você coloca lá como se fosse um sorteio, né? Você não tem hoje sorteios virtuais? Sim. Você faz ali até roletas, você faz, né? Então, dentro de um jogo, você teria também uma certa virtualidade ali de decisões, você deixaria certas coisas de forma aleatória, e aí você ia ter a torcida vibrando pelo seu time, mas seriam todos virtuais. Será que ia ter a mesma emoção? Será que ia ter o mesmo público? Será que ia ter o mesmo sucesso? Sabe, assim, então, eu fico imaginando, assim, sabe, as pessoas às vezes, tem muita bobagem sendo falada, obviamente, quando a gente fala de inteligência artificial, mas os locutores, eles perderam muito trabalho, efetivamente, porque o trabalho de locução, ele às vezes envolve uma tradução, às vezes é só um manual de utilização de um produto, às vezes é só uma descrição,
Então, nem sempre você tem ali o uso de uma criatividade, apenas a transmissão de informações. Aí você não precisa de interpretação, você só precisa de uma voz. E a gente tem hoje, por exemplo, trabalhos que foram substituídos pelos locutores da IA. Você tem lá você tem as vozes da IA, elas estão no YouTube hoje, vários filmes de diferentes fontes usando a mesma voz. Então você tem lá um cara que faz a voz o cara que faz a voz das receitas indianas, né, da gororoba indiana, que aparece também falando nos cachorros caramelo, com aventuras, simulando aventuras de cachorro em filmes policiais. Eles fazem, ao mesmo tempo ele fala de mentoria, outro vídeo falando de vida selvagem na Amazônia. Então, tipo, você vê que é a mesma voz, sabe, utilizada, e o trabalho humano completamente descartado. Eu particularmente, eu sou contra esse tipo de situação. Eu acho que talvez a gente possa usar a inteligência artificial para aqueles produtos que não teria orçamento para fazer com os seres humanos, né? Mas eu acho que um locutor perder um trabalho para um locutor fake de IA, eu acho que isso deveria ser proibido. Entende? Sim. E hoje, pô, você tem, é incrível, você tem hoje bandas no Spotify que são criadas por IA e que tem, às vezes, até mais audiência do que bandas de verdade, né? Só que também você não sabe o que tem por trás disso, né? Você tem hoje, você tem, como é que eles falam mesmo? Aqueles celeiros, não é celeiros, tem colmeias de fazendas de celulares que são pagas, eles vendem para visualizações. Então, tipo, eles conseguem programar no computador centenas de celulares reproduzindo a mesma música para fazer aquela música viralizar. Então, cara, nem isso a gente sabe se está certo ou não. Você vê uma música muito visualizada na internet, você fala, deve ser boa. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Se ela passou por uma fazenda de celulares ali que viralizaram ela, você não sabe. Então, a gente está vivendo num mundo cheio de mentiras, né, cheio de ilusões. E eu acho que isso está fazendo mal para o ser humano. Isso está criando muitas ilusões nas pessoas e as pessoas estão indo parar no psiquiatra. Sabe, infelizmente, a gente está vendo aí uma série de consequências do uso indevido da IA e até das mídias sociais. Isso é preocupante. E eu te pergunto, a pessoa que tem um sonho de se tornar um dublador, uma dubladora, mesmo com esse risco da IA, vale a pena investir nesse sonho, correr atrás desse sonho? Cara, eu acho que vale. Na verdade, vale a pena você ir atrás de qualquer sonho, né? Desde que você acredite nele, porque o importante é você acreditar nele, né? E acho que se você não conquista alguma coisa na sua vida, é porque alguma coisa em você está bloqueando aquilo. Né? Então você precisa também de permissão. Não basta eu dizer eu quero ser rico se eu não me permito ser rico, né? Outro dia vi um cara falando que de repente você fala, tá, você quer ser rico, que carro você quer ter? Aí o cara fala assim, um golzinho tá bom. Ou então o cara fala assim, que salário você quer ter? Eu acho que uns 20 mil por mês já tava bom. Mas tipo assim, o cara não coloca 1 milhão, o cara não coloca aquele puta carro Hilux, você entendeu? Sim. Até para colocar no papel, o cara não se permite. Então, tipo, como é que ele vai ser rico se ele não se permite? Então, tipo, a gente esbarra hoje na nossa própria limitação. Então, quando você fala assim, vale a pena hoje você lutar para ser dublador? Eu acho que vale. Vale, porque assim, se tiver no universo, né, a gente diminuir o mercado por causa da IA e ainda tiver poucos dubladores humanos trabalhando, você pode ser um deles, não importa. Sabe, eu passei numa escola de arte dramática que havia 1000 candidatos para 20 vagas. Se eu não acreditasse em mim, se eu não acreditasse no meu potencial, eu não tinha nem feito a minha inscrição. Então, tipo, sabe, e não é aquele tal negócio, se eu conseguir, você pode conseguir. Eu acho que assim, cara, a gente nunca sabe o que a gente pode conseguir.
Porque você entra num lugar pensando que o seu destino vai ser de um jeito e você tem uma reviravolta no meio do caminho. Você acaba indo parar nos lugares mais inusitados. Eu, quando pensei em ser ator, jamais imaginei que a minha vida ia se consolidar na dublagem. Então, tipo, o caminho é aberto para todos, né? Aquele tal negócio, né? Tem uma frase da Bíblia que fala disso, né? Tipo, 1000 cairão do seu lado, outros 1000 do outro lado, e você vai seguir em frente, cara. Porque não dá para você não pode entrar nesse grupinho do medo, não. Sabe assim? Tem que defender o seu, acreditar no seu potencial. É isso. Certo. Agora, eu vou perguntar o que todo mundo está ansioso. Eu segurei o máximo que eu pude, porque você comentou algumas vezes. Olha, primeiro eu vou perguntar Norman Reedus, Daryl Dixon. Como é que esse personagem foi parar na sua mão? Você sabe que ele ia morrer cedo na série, né? Sim, o The Walking Dead ele tem uma receita maravilhosa, né? Por quê? Se o personagem for chato, ele vai ser devorado por um zumbi. Então, se você não souber defender bem o seu personagem, eu acho que é um teste a cada episódio. Eu acho que os atores recebem o roteiro e falam assim, cara, eu vou ter que matar um leão a cada episódio porque eu quero, esse meu personagem aqui não pode morrer. Eu acho que o Daryl encarou essa missão assim com afinco. Então o personagem dele se tornou tão carismático que hoje ninguém tem coragem de matar o Daryl, nem os zumbis. Então eu acho que missão dada, missão cumprida, né? Acho que ele hoje está fazendo a série dele, o spin-off do Daryl Dixon dentro do universo Walking Dead é o mais assistido, é o que tem mais sucesso de todos os spin-offs do The Walking Dead. Então eu acredito muito no potencial desse personagem. Acho que deve ser mais explorado, inclusive. Assim como o personagem que é utilizado no game do Kojima também. Isso que eu ia Death falar. Stranding, né? Sam Bridges em Death Stranding. Cara, você ficou preocupado? Você ficou preocupado de não dublar o Norman Reedus nesse game? É assim, óbvio, a gente sempre fica na expectativa, né? Mas ninguém é obrigado a contratar a mesma voz, né? O que faz a gente ser chamado é o respeito que as pessoas têm pelo trabalho. Então eu sou muito grato ao respeito que eu conquistei fazendo esse trabalho e acho que é importante manter a qualidade, né? É o que eu digo para as pessoas, eu espero continuar merecendo a admiração e o carinho delas. Porque é um desafio mesmo. E o Kojima já falou que vai ter o Death Stranding 3, vai ter um live action e recentemente eu fiquei sabendo que vai ter um anime do Death Stranding. Então, se o Sam Porter Bridges estiver lá, eu acredito que eu estarei. Seria uma injustiça muito grande não estar lá. Eu vou te fazer duas perguntas difíceis. A primeira, numa briga entre Daryl Dixon e Sam Porter Bridges, quem venceria? Essa é boa, cara. Olha, pelo fato do Sam Porter Bridges ser um produto aprimorado do Norman Reedus, porque assim, o Norman é um humano e o Sam tem alguns poderes. Então eu acho que o Sam se sairia melhor pelo fato dele ser um pouco mais forte, dele ter alguns poderes especiais que o Daryl não tem, e acho que é pela necessidade, né? Assim, eles são muito parecidos, cara. Eu uso o mesmo timbre de voz, é tipo a mesma pegada. Eles são muito parecidos, né? Então eu acho que ia dar uma briga boa, mas no final das contas ali eu acho que o Sam, né? Talvez saísse vencedor. O Daryl já tá cansado. E eu vou te perguntar, segunda pergunta difícil. Qual dos dois você prefere? Putz, cara, olha, considerando que eu tô dublando o Daryl há 15 anos e o Sam historicamente acabou de nascer, né? Tipo, eu acho que eu escolheria o Sam por todo aquele universo que ele ainda pode render.
Que ele ainda pode ser explorado. Acho que o Daryl já foi bastante explorado. A gente viu até onde ele vai. Acho que ainda tem umas novidades para contar dele. Tem uma parte da história dele que ninguém sabe, que vai ser mostrada agora no spin-off. Mas o Sam tem uma vida toda pela frente. E olha só, você tem aí o Daryl, o Sam, que são personagens durões, né, bons de briga. Em contrapartida, você pega e é Jesus. Você dubla lá o Jonathan Romieiro, Jesus. Como é que Jesus foi parar nas suas mãos, ou melhor, com a sua voz? Eu tinha feito um outro Jesus para HBO. Era uma série chamada Bíblia, com o Diogo Morgado no papel central. E eu fiz uma dublagem exclusiva para HBO, fazendo esse Jesus. E esse Jesus, ele foi visto por um coordenador de escalas que recebeu depois do The Chosen para escalar. E ele achou por bem me colocar no teste. E falou com o pessoal do casting, né, de vozes. Eles concordaram que seria uma boa opção me colocar no teste. E eu fiz um teste ali baseado naquilo que eu vi do Jonathan, baseado naquilo que era muito mais simples do que eu havia feito no Jesus anterior, do Diogo Morgado, que era um Jesus mais europeu, mais elitizado. O Jesus do Jonathan era um cara mais próximo, era um cara mais... a cena do teste foi uma cena com as crianças, então ele estava muito leve, muito próximo, assim, muito... eu simplesmente, eu não tratei exatamente como se fosse Jesus, mas eu tratei com a simplicidade de uma pessoa que está brincando e ensinando crianças, sabe? E acho que isso foi legal, a simplicidade que eu fiz a cena que conquistou esse trabalho, assim. Acho que foi isso, é o que eu tento reproduzir sempre, em todas as cenas. Eu coloco minha voz na mão de Deus, assim, e deixo ele conduzir. Olha só, eu vou comentar uma outra dublagem que você fez, porque você pega o Darren, é uma interpretação, você tem Jesus, outra interpretação. Cara, eu fiquei surpreso com um certo ator, um certo personagem que você dublou, que foi o Waymond Wang, em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que já é uma outra interpretação. Sim. Você esperava que o filme fosse fazer o sucesso que fez, ser indicado ao Oscar e tudo mais? Não, é assim, eu havia assistido esse filme no cinema por sugestão dos meus filhos, que eu não sabia do que se tratava. Eu fiquei maravilhado com o filme. E, assim, eu assisti o filme na mesma semana que eu assisti o filme no cinema, eu assisti ele legendado, né? Não era dublado. Me chamaram para fazer a dublagem naquela mesma semana. Então, tipo, eu assisti o filme no domingo, na segunda-feira eu recebi o chamado para dublar o filme. E para mim foi, assim, pelo fato de já ter assistido e saber que o filme era bom e ter a ideia já, eu falei, nossa, que legal. Então, tipo, eu dublei muitos filmes do Jack Chan. Eu sou uma das vozes principais do Jack Chan, né, na dublagem. E principalmente da parte onde ele aparece mais jovem, né? Aqueles filmes ainda feitos em mandarim, aqueles chineses antigos. Eu fiz uns 10, 12 filmes. Fiz alguns que foram exibidos ainda nas principais TVs abertas. Fiz alguns que estão no streaming. Então, fazer esse filme, você acaba trabalhando o estilo de interpretação asiático, né? Porque também é um japonês, né? Aquele filme, não sei se eles são, acho que é japonês, né, o rapaz? Eles são chineses, mas assim, são chineses, né? Chineses, exato. Isso. Então, então, tipo, você tem ali uma musicalidade, um estilo de fazer que eu já tinha visto, né? E a própria arte marcial, né, impõe um pouco esse ritmo. Eu achei que ficou muito legal o trabalho. Mas você vê que assim, os estúdios não é uma unanimidade, né? Quando você é escalado num determinado ator, nem sempre o outro estúdio concorda com aquilo que foi feito e às vezes chamam outro ator para dublar o mesmo personagem. Então aqui eu já sei que foram feitos outros trabalhos com aquele mesmo ator e que foram com outros dubladores.
Então não existe uma lógica. Mas eu gostei muito de ter feito esse filme. Achei um desafio muito grande e achei que ficou legal, assim. Tipo, a gente é suspeito para falar do nosso próprio trabalho, mas eu achei que ficou legal a minha voz nele. Eu posso falar que ficou muito bom. Eu não sei se você soube disso, mas o Jack Chan seria o ator principal desse filme, mas ele recusou o papel porque ele não achou interessante. Olha, Ele queria estrelar que esse legal. filme, porque, tipo assim, ele e a Michelle Yeoh, que é a protagonista, eles trabalharam muito em Police Story. E aí eles Sim. queriam aproveitar essa dupla, só que o Jack Chan leu o roteiro e não achou interessante. E foi por esse ator, que é Rui Kwan, que já não estava fazendo muito trabalho expressivo, fez esse filme e ainda ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Você vê? Como é E que é são as muito coisas? bom, assim, o trabalho dele é muito legal. Nossa, eu adorei ter feito, foi sensacional. Fiquei muito honrado de fazer ele e espero poder fazer outras vezes. Olha, Mas o trabalho que foi feito e a coreografia que eles fizeram também no filme, a luta tá maravilhosa. A cena da maravilhosa. luta dele é maravilhosa. Maravilhosa. Olha, você tem uma galeria de personagens, eu não vou falar todos, eu não vou tomar seu tempo, mas eu tenho que mencionar alguns aqui. Eu selecionei pelo menos aqui 2 que me marcaram na sua interpretação, que um deles é o Iruka Sensei, de Naruto. Cara, Iruka ali é sensacional. Que bom que foi com sua voz. Eu não imagino um Iruka com outra voz de forma alguma. Você imaginava que Naruto fosse fazer o sucesso que fez e tudo mais, o Iruka ter a importância que teve? Ou não? Você pegou sem É, nada? eu costumo dizer assim que eu sou o dublador de personagens importantes que aparecem pouco. Então, tipo, o Iruka Sensei é um personagem importante. Quando a gente tem o primeiro episódio, a gente acha que ele vai fazer parte da história ali de uma forma bem direta, mas não é o que acontece. O Iruka aparece apenas em momentos pontuais, mas é sempre emocionante a hora que ele aparece. Eu consegui me emocionar, principalmente com o final dos últimos episódios, ali, onde ele se torna padrinho de casamento do Naruto. Eu tenho até essa cena onde o Naruto faz o convite para ele, né? Eu tenho essa cena lá no meu Instagram, quem quiser pode conferir. E assim como o Iruka é um personagem importante que aparece pouco, Sesshomaru é um personagem importante que aparece pouco, e no Yasha, a gente fica esperando, a gente assiste no Yasha esperando a hora que o Sesshomaru vai aparecer, porque ele é o grande personagem dessa série. Também o Shanks, de One Piece, é um personagem importantíssimo que aparece pouco, né? Então, eu não posso dar spoiler, mas parece que agora, pelo que a gente vê no mangá, ele vai ter uma participação um pouco maior agora, mas ainda não chegou no anime, no universo do anime. Então eu fico na expectativa, né? Gostei muito de fazer o Speedwagon. Tem um personagem que eu faço, tem uma série que eu adorei, que foi para, acho que foi para Netflix, chama Capitão Laserhawk, onde eu faço um personagem que é um personagem de games, que nos games ele não tem voz, mas nessa série ele aparece e eu fui escalado para dublar e é maravilhoso. O personagem que se chama torna o Ramon, porque ele vira a personalidade dele muda, ele vê que ele está sendo usado, ele se revolta no meio da história e ele vira o Ramon. É fantástico o personagem, um trabalho maravilhoso também. Puta desafio. O Speedwagon de Jojo Bizarras Aventuras também foi sensacional ter feito. Bom. Então, cara, o Inveja em Fullmetal Alchemist, sabe? Esse é o outro que eu ia falar. Memórias. Esse que eu ia falar, porque o Inveja, cara, a sua interpretação nele, na hora que ele... Eu vou dar spoiler aí para quem tá nos acompanhando, mas quando o Inveja, ele tá nas últimas, vamos dizer assim, que ele vira aquela minhoquinha verde, Isso. Cara, a sua interpretação ali me causou arrepio. Eu fiquei imaginando assim, cara, como é que esse cara fez isso? Eu fiquei tentando imaginar como é que você interpretou ele no estúdio, porque eu senti um tem tão, sabe, ele chorando. Eu fiz essa mesma cena. Eu fiz essa mesma cena no anime e no live action. No live action a gente tem a mesma cena, a mesma emoção, o mesmo trabalho, mas assim, foi um desafio. Eu só posso... A minha forma de traduzir isso é entrega. Entrega. Você tem que se entregar, cara. Não dá para ficar
se refugando, sabe? Não dá para economizar energia. Nessa hora você tem que se entregar. Então foi o que eu fiz. Acho que foi um desafio muito grande, porque o Inveja é um personagem que tem uma certa afetação, porque assim, ele não mostra o que ele é. Se ele é um homem afetado, se ele é uma mulher reprimida e se torna masculinizada, ele não mostra o que ele é. Então, tipo, eu tive que fazer uma coisa que não tivesse o sexo definido e que ao mesmo tempo não fosse caricato, né? Então, para um ator fazer é o papel mais difícil que tem nesse anime. É o papel mais, sem sombra de dúvidas, assim. É o papel mais difícil. Cara, eu falo, eu já assisti. Não é a maior participação, não é o personagem mais importante, assim, mas é o mais difícil. É o mais difícil e eu falo, a interpretação que você deu nele nas últimas dele é uma coisa assim de arrepiar, cara, de arrepiar mesmo. Ele é outro, por último aqui, só para encerrar, assim, dos seus personagens memoráveis, você já citou lá atrás, mas eu vou falar de novo, o Pippin, do Senhor dos Anéis. O elenco do Senhor dos Anéis todo foi escalado ali, muito bom. Mas o Pippin, cara, também, sim, não teria como ser outra voz, tinha que ser a sua mesmo. Muito bom. Foi muito legal ter feito, foi muito legal. Foi o primeiro personagem, assim, que a gente foi ver no cinema. E eu tava com a minha esposa também, a gente tava de férias em Florianópolis. A gente atravessou até Blumenau para ir no cinema para assistir O Senhor dos Anéis, Navegantes. A gente foi ver em Navegantes, O Senhor dos Anéis, e a minha voz no cinema, assim, deu um orgulho, assim, sabe, quando você vê. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema, assim, com a minha voz, e foi muito legal, assim, sabe, cara. E o Pippin é um personagem que tem uma certa relevância, né? Ele comete os maiores desastres, as maiores gafes da trilogia, é ele que comete. E ele, o Billy Boyd, que é o ator que fez, ele é compositor, né? Então ele criou uma música para o Senhor dos Anéis, e o Peter Jackson gostou tanto que criou uma cena para o Pippin cantar a música no Senhor dos Anéis, né? E depois eu tive que compor a letra da música aqui para a versão em português. Então foi uma união ali dos nossos hobbies em comum também, porque ele compõe, eu também componho. E acabei tendo que usar essa parte também para compor esse personagem, né? E o próprio Peter Jackson, né, que é o diretor da trilogia, ele selecionou as nossas vozes. Foi ele que selecionou. Então, ter sido escolhido pelo diretor do filme também foi legal, né? Assim como o Sacha Baron Cohen também selecionou a minha voz para dublar ele próprio no filme Bruno, né, que ele fez também muitos anos atrás. Então é muito legal quando isso acontece. E olha, você citou isso aí, agora eu tenho que te perguntar. Eu dei uma vasculhada no seu Instagram, eu vi que você tem fotos com pessoas, atores que você dublou. Quem você dublou, você tirou foto, e quem você dublou que você ainda não tirou foto, mas gostaria de conhecer pessoalmente? Passou isso, foto mais. Cara, assim, eu tirei foto com o Matt Smith, que foi sensacional ter feito o Dr. Who, o 11º Doutor. Eu diria que dos últimos doutores, dos mais recentes, acho que da história do Dr. Who, eu não tenho, é o melhor que tem, é o cara mais carismático, é o melhor Dr. Who que teve na série toda. Eu acho que foi o Matt Smith. Acho que ele deveria voltar no papel, deveriam ter uma situação lá qualquer que permitisse ele voltar no papel. Eu tirei foto com o Jonathan Hume, que ele veio aqui para o lançamento da série no Brasil, e a gente teve essa oportunidade de tirar uma foto junto. Achei que foi muito legal, ele foi muito gente boa comigo. Ele fala assim: eu sou o rosto, mas você é a voz, você que faz isso acontecer, sabe? Eu acho que de uma humildade, assim, o cara é muito legal ter feito isso. E eu também fui na CCXP, o Norman Reedus tinha vindo para fazer o lançamento do filme Ballerina. E eu já sabia que eu ia dublar o papel dele no filme. Porque a Andrea Muruti, que fez a direção de dublagem, havia me avisado que ela ia fazer. E aí foi muito legal, porque a minha filha acabou filmando a minha tentativa de fazer um encontro com o Norman Reedus, e isso viralizou no TikTok.
E a Paris Filme entrou em contato com a Andrea Morucci para saber quem é o dublador que viralizou no TikTok, correndo atrás do Norman Reedus, tipo. E depois eu consegui fazer uma foto onde eu apareço com o Norman Reedus, mas com uma galera no meio, assim. Então a gente não conseguiu dar um abraço, apertar as mãos, mas a gente saiu na mesma foto. Então... Não. Mas aqui, eu tô torcendo, porque, tipo assim, ele teve no The Noite, eu esperava ter visto você e ele lado a lado no The Noite, igual o Badavi e o Jackman. Eu fiquei chateado com o Danilo Gentili não ter chamado você, cara. Sério mesmo. Eu acho que assim, eu não entendo o mecanismo, assim, a gente está ao alcance de todas as pessoas, Pois né? é. Mesmo qualquer pessoa que queira falar comigo, é só mandar um direct no meu Instagram que eu respondo. Mas Sim. assim, porra, uma produção qualquer, de qualquer game, de qualquer filme, poderia entrar em contato com a gente para fazer um lançamento, promover o filme, sabe? E assim, estranhamente, eles não querem nem que a gente divulgue o filme no nosso próprio Instagram. Então, tipo assim, eu dublo lá um personagem num filme e falo assim, olha, eu dublei esse trabalho aqui. E aí os caras vão lá e, pô, não, você não tem autorização para divulgar esse trabalho. Ou seja, é estranho, né? Estranho. Mas eu acho que também é uma novidade, né? A questão dos dubladores, né? Os empresários têm medo que a gente se torne famoso e possa ficar mais caro, sabe assim? Com certeza é isso, eu não duvido não. Isso não acontece, é o nosso trabalho, cara. Sim. É o nosso trabalho. Olha, não existe dublador rico, sabe? Então, sim. Besteira, sabe? Silvio, a gente infelizmente está chegando no final do nosso bate-papo. Eu deixo aqui estendido o convite com a parte 2, se você tiver gostado. Você vem Tudo aqui, bem. tá certo? Beleza. Mas antes, a gente sempre faz umas brincadeirinhas aqui, uma brincadeira barra desafio. Eu gostaria de propor um desafio. Eu fiquei pensando aqui qual personagem que eu poderia colocar para interagir com outro personagem. Eu pensei aqui, como é que seria o encontro do Shanks com o Daryl Dixon? Cara, eu tô no meio do shopping, mano. Pra fazer vai ser legal, vai ser legal. Mas assim, tipo, o Daryl... Acho que o Daryl diria assim... Acho que ele veria aquele braço amputado do Shanks, né? Ele falava assim, e aí, o que tá pegando? O que é que rolou aí? O zumbi mordeu teu braço? Você teve que amputar. Aí, tipo, o Shanks diria assim, isso não foi nada, foi só uma encrenca que eu tive com um peixe muito grande, mas já acabou. Eu só preciso de um para me defender. Vai encarar? É tipo isso. Perfeito. Olha, eu gostaria de pedir uma coisa também, se não for muito, que o Daryl Dixon mandasse um abraço para minha esposa Maria de Fátima. Vou te contar um negócio. Eu comecei a assistir The Walking Dead com ela, e aí isso quase causou nossa separação. Por quê? Primeiro, que o combinado era da gente assistir junto, eu descobri que ela estava assistindo sozinha, sem mim. Ela ficou tão viciada na série que ela assistiu o episódio sem mim, e depois assistia de novo comigo como se nada tivesse acontecido. E eu descobri. E depois eu descobri que ela criou um sentimento pelo Daryl. Eu falei assim, como assim? Você tá gostando do Daryl? Deixa eu falar então. Eu já pintou uma ideia aqui, deixa eu te falar. Ei, Maria de Fátima, quando você tiver um tempinho, cola aqui na Espanha. A gente tá gravando. Mas nos intervalos eu posso te levar para dar umas voltas de moto e ensinar você a dar umas flechadas no zumbi, valeu? É isso aí, mas não deixa teu marido ficar sabendo. É isso aí, só entre nós. Valeu. E olha, por fim, eu vou ter que pedir. Perfeito, mas se ela gostar da ideia, a coisa fica feia lá em casa. Olha, por fim, eu gostaria de pedir uma mensagem de amor, de carinho, do Silvio Giraldi, ou do Jesus, ou dos dois, para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando. Diria que Deus abençoe a todos, que todos estejam bem com as suas famílias, pensem com carinho em todos aqueles que são próximos a você e lembre-se sempre, tudo aquilo que você fizer por qualquer um dos meus irmãos é a mim que estará fazendo. Então,
Pense com carinho em todas as pessoas que estão próximas de você. É aí que está o bem. E do Silvio, eu diria assim, sempre persista naquilo que você acredita, confia, coloca o foco, sempre com consciência, sempre com observação, sabendo que tudo tem o tempo certo de acontecer. É isso. Perfeito, sensacional. Olha, Silvio, mais uma vez, obrigado. Fica aqui para você vir aqui em Goiânia, comer um pão de queijo mineiro, tomar um cafezinho, comer um doce de leite, tá certo? Quem sabe Será um prazer. Quem sabe você vem aqui no nosso evento, prestigie o Goiânia Geek Festival, a segunda edição. Vai ser uma honra ter você aqui conosco. Legal. Tá certo? E olha, muita luz para você. Você é um cara iluminado. Não tô falando isso porque você tá aqui, mas porque você também tá aqui. Então você, cara, você é luz. Obrigado pelo carinho. Uma última coisa, seu Instagram, para quem quiser te seguir, acompanhar seu trabalho, qual que é seu Instagram? Silvio Giraldi, _oficial. Eu coloquei esse underline oficial porque tem um homônimo meu aí que tem, parece que uma imobiliária, e ele fez o Instagram dele antes do meu. Mas é fácil de achar. TikTok, então, você tem também? É isso aí. Eu tenho sempre Silvio Giraldi, tá? Vocês conseguem me achar no X, vocês conseguem me achar no Facebook, no TikTok também, apesar de eu não estar alimentando muito a conta, mas e tenho também um canal no YouTube, onde tem cenas de coisas que eu fiz também, tem músicas que eu gravei, tem clipes musicais, tem até uma música inspirada no Daryl Dixon, para quem quiser lá. Então é só procurar aí, vocês me acham, com certeza. Uhum. Olha, é um prazer, obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço aí concedido. É uma coisa, eu adoro falar do meu trabalho. Acho que é importante a gente esclarecer aí as dúvidas, né? E principalmente nesse momento onde a IA aparece aí ameaçando o trabalho artístico de uma forma geral, né? Então, obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço, e será uma honra. Vou ir para Minas Gerais, vai ser um prazer. É só marcar. Não, perfeito. É isso aí, chegamos ao final de um Nerd Talks. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva, indique para os amigos e familiares. Obrigado, até o próximo programa e tchau! Valeu.